Olá novamente, eu sou Ludi Puntel e hoje aqui para mais um CSC Talks. Estamos aqui na Expo Center Norte, no Cidade CSC, e eu estou em excelente companhia aqui neste momento hoje com o Flávio Maranhão, que é diretor da Intellicity. Seja bem-vindo, Flávio, muito prazer tê-lo aqui hoje. Muito obrigado, Ludi, boa tarde. E vamos então a esse bate-papo gostoso que nós teremos aqui, um tempo rápido, mas com certeza, Flávio, muito efetivo. Está preparado para a primeira pergunta? Média, né? Preparado, não. Vamos lá, que eu tenho certeza que tem muito a contribuir conosco. Flávio, na sua visão, como seria uma cidade com uma gestão moderna e também inteligente? Conte para nós. Pergunta ampla, Ludi. Pergunta ampla, mas pergunta boa. É assim, todo mundo busca colocar o cidadão no centro do processo decisório. Então, no fundo, uma gestão moderna, mais inteligente, é aquela que tem informações suficientes, endereçada ao cidadão, para poder oferecer a melhor quantidade de serviços e mais que isso. O cidadão tem a clareza do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Porque as cidades ficaram muito grandes. Não vou pegar São Paulo, porque São Paulo, ele sempre quando bota São Paulo no meio, fica difícil fazer qualquer análise. A referência fica muito difícil. Mas pega cidades menores antes que tinham 20, 30 mil pessoas, como o caso de Gravatá, que apresentou aqui ontem, agora está com 90 mil. Então você gerir uma cidade de 30 mil é uma coisa, uma cidade de 90, 100, 200, ou como eu estava 2 semanas em Uberlândia, de 700 mil pessoas, os problemas ficam muito grandes. Então, o gestor público tem que ter sempre um processo decisório. O que eu faço, o que eu priorizo, e eu tenho que informar o cidadão de por que tomei as decisões. Isso é a cidade moderna e inteligência do ponto de vista atual. Eu acho que essa busca que todo gestor tem, no sentido de que eles estão buscando aqui. É buscar meios para ter mais informações, meios para processar essas informações, meios para apoiar o sistema de escolha do que pode fazer e do que não pode. Eu acho que essa é na visão minha e da Intellicity de como a gente trabalha com as cidades. Obrigada aí pelas considerações e pela resposta tão efetiva. Flávio, seguinte, vamos pensar daqui 10 anos para frente. Então, se nós olhássemos para 2035, como você imagina que a Intellicity poderá ajudar a criar cidades que surpreendam, claro, positivamente, seus moradores em mobilidade, sustentabilidade e também qualidade de vida? Dá para a gente fazer essa projeção? As perguntas estão ficando cada vez mais difíceis. Vamos lá. Eu acho que o conceito de deixar o cidadão no centro continua igual. Mas a gente tem visto que as tecnologias têm mudado em muitos. Então, é muito provável que daqui a 10 anos, boa parte das tecnologias aqui apresentadas estejam ultrapassadas. Em tão pouco tempo. É por isso que essas empresas, esse conjunto de ideais, eles têm que estar muito ligados à busca de conhecimento. Então, daqui a 10 anos, o que a gente vai fazer é desenvolver novas maneiras de apoiar os gestores públicos, sejam eles nessa dimensão grande, mas o que eu acredito a gente vai cada vez mais tentar particularizar as decisões. Então, o processo de escolha de melhor rota, escolha de melhor fluxo, escolha do seu ambiente vai deixar de ser cidade, vai passar para bairro, vai passar a ser você. Então, daqui a pouco, o que a gente vai fazer é ter que ter muito mais informações, porque o processo de coleta de informações vai ser da pessoa, para que a gente, gestor público e empresas, consigam encontrar um caminho de particularizar os processos decisórios. Eu acho que esse é o futuro. Esse é o futuro que é buscado. Eu gostaria até que você repetisse, que eu gostei. Então, faz essa, até chegar no você. Repita novamente, Flávio, eu gostei. Então, você vê hoje, boa parte das coisas aqui, o que a Intellicity faz, a gente faz em escala de cidades. São câmaras de cidades, sensores em veículos, radar, satélite, tanto faz.
mas é em escala muito grande. Acho que o futuro vai ser a gente individualizar as coisas. A gente não vai sair, de maneira alguma, da escala cidade para a escala de pessoa. Então, acho que a gente vai sair da escala cidade, vai para a escala de bairro e depois vai para a pessoa. Então, o sistema de aquisição de dados é a pessoa. Um pouco o que a gente usa com o Waze, que é um pouco isso, é a pessoa. O Waze da pessoa, não o Waze do carro, é o Waze da pessoa, né? Individualizando para ficar mais fácil entender. Mas é isso, então nós vamos nos plugar, desenvolver e plugar jeito de rastrear, no sentido de acompanhar o funcionamento da pessoa, e isso que vai ser fundamental para permitir a nova vida da pessoa na cidade. Agora sim, perfeito. Flávio, eu sei também que você é professor da Universidade de São Paulo, especificamente da Poli, e eu acho que cabe muito bem essa pergunta aqui. Qual o papel da universidade dentro desse ecossistema de cidades inteligentes? Lúcio, eu agradeço demais essa pergunta. Primeiro porque eu adoro academia, né? Desde que eu entrei na escola com 6 meses, em diferentes níveis, mas eu estudei na minha vida em 5 escolas. 5, né? Foi o maternal, depois estudei creche, né? na creche, depois foi escola até os meus 14 anos, dos 14 anos fui para a escola técnica, da escola técnica para a Politécnica de Pernambuco, depois para a Politécnica de São Paulo, e aí cheguei no final do doutorado e felizmente vivo um sonho que é ser professor da Universidade de São Paulo. Mas a universidade, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não é distante da vida real. Não é. O que a gente tem são visões de curto, médio e longo prazo. Então, as nossas soluções que são propostas têm escala de tempo diferente. Então, muitas coisas a gente diz assim, não, isso é muito teórico. Não é que é muito teórico, é que a aplicação dele não vai ser agora, vai ser em 2035, vai ser em 2045, 2055. Então, a universidade e com a formação de pessoas, isso é importante. O principal produto de uma escola não é uma patente, não é uma solução. A gente é pago pela sociedade, na Universidade de São Paulo, para desenvolver pessoas. E essas pessoas é que desenvolvem soluções. Então, como a gente viu, como eu falei lá, que eu acho que daqui em 10 anos as soluções vão estar completamente diferentes, para a sociedade brasileira ter domínio do processo, só tem uma solução, é ter gente boa, ter mão de obra boa. Então, as universidades, falo pela Universidade de São Paulo, pela Escola Politécnica Especial, mas eu acho que toda escola tem esse dogma que vamos formar pessoas que serão capazes de melhorar as empresas e o processo para chegar numa vida mais confortável para todas. Obrigado pela pergunta. Que bom. Flávio, para a gente terminar, eu lanço aqui uma pergunta também um pouco desafiadora. Mais uma, tá? E é a seguinte, se você pudesse desafiar todos os gestores e empresas presentes aqui no Cidade CSC e repensar o uso da tecnologia nas cidades, qual seria o conselho mais ousado, detalhe, que daria para transformar nossos espaços urbanos em lugares mais inteligentes, conectados e também humanos? Ousado, hein, Flávio? Muito ousado. Eu acho que você, nas suas andanças aqui, captou. Diferentes empresas, incluindo a Intelicity, ela tem uma série de soluções, geram dados, tudo. Aí tem uma outra empresa ali do lado que também gera dados, tudo. Outra empresa gera dados, tudo. Mas todo mundo é estanque. Todo mundo é estanque. Então, para a gente poder ter uma sociedade melhor, a gente vai ter que organizar dados e compartilhar dados. Isso é um desafio, porque o petróleo moderno são os dados. Então, assim, como é que eu faço para compartilhar dados que não servem só para mim? Porque você viu lá na Intelicity, a gente está mais ligado a serviços públicos, serviços urbanos, ver buraco, fissura, lixo. Poxa, mas
eu também tenho dados de mobilidade. Eu também tenho dados de pessoas. Eu tenho dados de comportamentos. Mas eu não uso isso, mas eu tenho. Mas para uma outra empresa, para um outro setor do serviço público, isso pode ser extremamente útil. Então, eu acho que o grande desafio no futuro é a gente ter uma plataforma, não estou dizendo física, mas uma plataforma lógica de compartilhamento de dados. Em que isso vai ser fundamental para diferentes atores poderem usar dados já gerados e encontrar soluções melhores. Esse é o maior desafio. É como que a gente organiza, cria uma regulação, uma agência, uma parceria, não sei exatamente o modelo, mas para ter compartilhamento de dados. Esse é o grande segredo que nós vamos ter que trilhar, tanto aqui no Brasil como em qualquer lugar do mundo. Porque as empresas, incluindo a gente, na etapa de gerar e processar seus dados, mas a gente aproveita de maneira... Os dados são subutilizados. Então vamos compartilhar dados. Muito bem, gente. E desta forma a gente finaliza mais um CSC Talks. E eu acho que eu vou pegar essa ideia final aqui do Flávio Maranhão, diretor da Intellicity, para dizer que o conselho né, Flávio? Compartilhar dados para que possamos ter um ecossistema mais funcional e inteligente. Muito obrigada, Flávio. Muito obrigado.